e meia. Marcos, capítulo 10, diz assim a palavra do Senhor. Então, foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé te salvou. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Amém? Glória a Deus por isso. Sei que você já conhece essa história, mas o Senhor vai falar conosco através dessa história novamente ao nosso coração. Eu não sei como vocês são, mas todo ano eu tenho um compromisso de ler a Bíblia toda. Tem ano que eu consigo ler 2 vezes, tem ano que eu consigo ler só uma, né? E a gente vai depois lendo picado lá os versículos que a gente lê no dia a dia no nosso devocional. E às vezes eu passo pelo mesmo texto que eu já passei do mês passado, do mês retrasado, ou do ano passado. E engraçado, aí tem as anotações, né? Aí eu fico vendo, gente, no ano passado Deus falou isso comigo acerca desse texto, e esse ano parece que meus olhos saltaram, agora tem essa verdade que eu não tinha percebido. E aí tem novas anotações lá. E aí você vai percebendo essas coisas. Então, como é bom se deleitar na palavra de Deus, porque Deus já falando com a gente. Às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus como se fosse igual a novela e filme, né? Oh, Silvio, eu estou contigo. Edson, levante-se, não sei o quê. A gente quer ouvir aquele negócio. Mas quer ouvir a voz de Deus mesmo? Cara, lê Bíblia. Lê Bíblia que você vai ouvir a voz do Senhor sobre a sua vida. Jesus ele estava passando em Jericó. E ele também pode passar por aqui. Jesus ele não estava ali apenas de passagem. Jesus não estava ali passeando à toa. Tinha um propósito para ele passar em Jericó. E essa Jericó não tem nada a ver com aquela Jericó que foi derrubada lá atrás. Quem lembra daquela música? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó. Então, Josué é lá no Velho Testamento. Jericó estava no caminho do povo de Israel para conquistar a terra prometida. Era a primeira cidade que eles iam conquistar, depois ali deles atravessarem, né, um rio. E aí eles começaram a rodear aquela cidade e as muralhas daquela cidade caíram. E Deus falou: a pessoa que reconstruir Jericó será amaldiçoada. Mais para frente, se você for para Crônicas, se eu não me engano, vai se levantar um cara e ele botou no coração dele que ele ia reconstruir Jericó a uma certa distância da Jericó Velha. Então tem a Jericó Velha, as ruínas, né, que caíram ali. E aí a uma certa distância ele decidiu criar uma Jericó nova, uma nova cidade. E aí esse cara foi amaldiçoado, sua família foi amaldiçoada, porque a palavra de Deus não volta vazia sem cumprir o que ele apraz. A pessoa também é burra, né? Porque Deus falou que reconstruir vai ser amaldiçoado. Mas tem gente que gosta de desafiar Deus. É igual filho quando gosta de desafiar a mãe e o pai. Não vai para lá que você vai cair. Aí o fulano também fala, vai lá e cai. Aí tem mãe do século XXI que fala assim: bem feito, devia ter quebrado as 2 pernas. Tem mãe que é assim, não é? Que aí fala: pediu, agora toma. Então o cara já sabia que não era para reconstruir Jericó, mas vou reconstruir Jericó, vai reconstruir Jericó. Foi amaldiçoado junto com a família dele. Só que a maldição de Deus não era sobre a nova cidade, e sim sobre quem a reconstruiu. Então por isso que a nova Jericó não foi destruída, tá? Ah, mas Deus amaldiçoou a pessoa e não a nova cidade. Então essa nova cidade, ela ganhou uma importância na época de Jesus. Por quê? Porque Herodes gostava do clima ameno daquela situação. Tinha um riozinho passando por ali. Então Herodes mandou construir o quê? Um palácio de inverno. Então aquela cidade começou a ficar importante naquela época. E aí o pessoal que tinha mais dinheiro, o pessoal mais endinheirado, faz o quê? Se Herodes fez o palácio dele lá, agora lá é a nova Zona Sul. Então a gente vai fazer o quê lá? Vamos construir nosso terreno na Jericó Alphaville Residência. Então o povo começou a construir lá um monte de mansão também, perto ali de Herodes, porque é importante, a figura política está lá, nós também queremos. Gente, é quando vai muita gente com dinheiro para um lugar, vai sempre o quê depois para trás? Os pobres, a gente. Porque a gente é que trabalha, a gente que faz o trabalho braçal. Quem é que vai segurar as areias? Quem é que vai levar cimento? Quem é que vai fazer comida para essas madame? Quem é que vai dirigir? E Uber vai precisar.
E aí vai a gente também lá, que a gente pega ônibus, pega carro, pega não sei o que, vai a pé. Aí quem vem depois, gente? Os mendigos. Vai precisar de esmola. Ó, lá tá dando. Você já viu um lugar vazio com mendigo perto? Não tem, gente, porque não tem ninguém para pedir. Não tem ninguém para você ter um pedinte ali agora. Vai num lugar movimentado. Na fila do extra ali do Catete, do Largo do Machado, cara, o que mais tem? Tu vai pro caixa, fica já todo mundo ali em volta, dentro do mercado, não é fora não. Já está dentro do mercado, está no caixa, fica ali a pessoa. Pô, você pode passar isso aqui, você pode passar não sei o que lá. Daqui a pouco você vai ver que a compra que você fez para os outros é mais cara do que a tua. Eu sei que é bom ajudar, eu também ajudo às vezes. Ah, moço, passa esse leitinho aqui, eu vou lá e passo o leitinho. Mas tem hora que eu falo assim, moço, não tem nem para mim, eu estou aqui contando as moedas para ver se vai dar. Então, em Jericó também começou a ter os pedintes. E Bartimeu, além de cego, ele era o quê? Pedinte de esmola, mendigo, que estava ali, no caminho de Jericó. Alguns evangelistas vão dizer que ele estava na entrada de Jericó, outros vão dizer que ele estava na saída de Jericó. Então, não importa aí a ordem, tá? Porque às vezes depende de onde a pessoa está olhando. Tem gente que vai dizer que Santa Cruz é o primeiro bairro do Rio de Janeiro. Isso vem da ideia de quem? De quem mora em Itaguaí. Porque sai de Itaguaí e vai para onde? Para Santa Cruz. Mas tem gente que vai dizer que o centro do Rio é o primeiro bairro. Está vindo de quem? Está vindo de Niterói. Quando passa da ponte, cai direto para onde? Vem de barca, cai direto para onde? Para o centro do Rio. Então isso depende dali da cabeça do evangelista, provavelmente. Né? Ah, ele botou que é na entrada da cidade, outro botou que é na saída da cidade. Então, quanto à localização, não importa. O que importa é que Jesus estava passando por ali. E eu creio que aqui, assim como Jericó era uma cidade de muitas culturas diferentes, classes sociais diferentes, Jesus também está passando por aqui, porque aqui também tem gente que está passando necessidade, tem gente que chegou num nível que está bem, tem gente que está num momento desesperador por causa da saúde, ou por causa de algum problema físico, ou por causa de algum problema financeiro, ou por causa de alguma coisa do casamento, ou por causa de alguma coisa com o filho, ou com a família. Da mesma forma que Jesus teve que passar por Jericó, ele também está passando aqui nesse lugar, e ele vai ouvir o seu clamor. Jesus passou em vários lugares para cumprir a sua missão. Jesus passou em Betânia, Jesus passou em várias cidades, Cafarnaum, na região de Cafarnaum, ou seja, para realizar milagres, porque ele tinha um propósito, pregar o evangelho, anunciar as boas novas para aquelas pessoas. Então Jesus também tem um propósito aqui, porque Jesus, quando ele estava passando por Jericó, ele tinha um caminho, ele tinha uma direção, e essa direção era Jerusalém. Jesus foi crucificado aonde, gente? Jerusalém. Então fazia parte da agenda de Jesus, eu vou ter que passar aqui, porque eu preciso consumar a obra que o Pai me enviou para cá, precisa ser consumada. E a cruz vai ser esse lugar onde eu preciso estar. Então, o caminho que ele teve que passar era por Jericó. A obra de Deus na terra ainda não acabou. A obra do Espírito, que agora a gente está no tempo do Espírito Santo, já teve o tempo do Pai, o tempo do Filho, e agora estamos no tempo do Espírito. A obra de Deus ainda não acabou até que ela seja consumada com a volta de Jesus e com a subida da igreja. Então, enquanto esse dia não chega, a missão de Deus continua. Então, ela também é capaz de passar aonde? Na sua casa, na sua vida, na sua família e no seu trabalho. Porque tem uma missão. Eu vou ter que passar por Santa Teresa. Eu vou ter que passar por Vila da Penha. Eu vou ter que passar pela Tijuca. Eu vou ter que passar ali no centro do Rio. Porque a missão de Deus continua na terra. E eu e você somos alvo dessa missão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sou alvo do amor de Jesus. Você é alvo do amor de Jesus. Jesus passou pela beira do caminho. Ele também pode te encontrar. Porque às vezes a gente fica assim nos cantinhos, não é? Às vezes é igual novela. Não sei se... Pastor, tu vê novela? Gente, algumas novelas eu vejo. Tem uma novela que eu falo assim... Mas tem novela que eu vejo mesmo. Eu falo logo, vê televisão. Tem televisão para quê? Para ficar de enfeite? Você gasta dinheiro com aquelas parcelas, só prestações. Eu vejo novela, Netflix, vejo série, vejo filme, um monte de coisa. Tem gente que assim, E é igual novela às vezes, né? Tem sempre pessoal que é mais dramático. Aí vai pro cantinho, aquela mulher. Fulano não vai embora. Vai embora, fulano, vai embora, fulano. Fulano vai embora. Aí vai lá, eu fico caindo na parede. Às vezes você está assim no canto. Você chega no trabalho, não quero falar com ninguém. Você chega em casa, amor, está acontecendo alguma coisa? Não quero falar com ninguém. Fulano, você quer dizer, pastor? Não. Me deixa em paz. Por quê? A gente está na beira do nosso caminho. A gente está cansado. A gente está carente, essa é a verdade. Mas a gente não assume que está carente. Então a gente está na beira do caminho. Mas talvez você possa passar até imperceptível pelas pessoas. Bartimeu estava ali sentado.
As pessoas passando, uma grande multidão, e ninguém deu conta que ele estava lá, a partir do momento que ele começou a fazer o quê? Gritar. Então, às vezes, você é um invisível da sua família, na sua casa. Ninguém liga para as suas emoções. Ninguém liga para aquilo que você está sentindo naquele momento. Acha que é fácil atravessar o que você está atravessando. Julga você por aquilo que você está passando agora no momento. E a gente se sente mesmo invisível, imperceptível. Olha, ninguém está dando atenção. Mas Jesus nunca deixa a gente invisível. Ele sempre percebe. Ele sabe o que você está atravessando. Você não passa, olha que palavra difícil, incólume diante dele. Ele está vendo você. Ele conhece você. Aquilo que está na beira da sua alma, na beira do seu coração, no precipício aí do seu interior, Jesus conhece isso também. E ele está passando por aqui. Então, se Jesus está passando por aqui, clame por ele. Bartimeu, ele podia ser cego fisicamente, gente, mas ele não era cego espiritualmente. Ele não podia ver, ele não podia enxergar, mas ele não era cego espiritualmente. Por quê? Quando ele começa a clamar, qual é a oração dele? Ele diz o quê? Jesus, o que ele fala, gente, depois de Jesus? Deixa eu ver se vocês estão afiados. Filho de quem? Filho de Moisés? Filho de Davi. Por que ele diz isso, hein? Me explica aí alguém. Alguém quer se habilitar? Por que ele fala que Jesus era filho de Davi, sendo que o pai de Jesus aqui na terra era José? Me diz aí. Sabe por quê? Isso é uma percepção espiritual. Bartimeu, ele podia ser cego fisicamente, as pessoas, não dá nada para ele. Tem gente que é assim com a gente, né? Olha ali para você e fala assim, nossa, aquela pessoa. Mas é aquela pessoa que Deus usa. É aquela pessoa que quando ora, o diabo foge e corre. É aquela pessoa que quando começa a cantar, aquela pessoa que quando começa a visitar, aquela pessoa que quando te abraça, parece que tu sente o Espírito Santo, a vontade até de cair assim, a pessoa, de tão leve que você sente, tanta paz que você sente. Às vezes você não dá nada para ninguém, não dá nada, mas é aquela pessoa que Deus usa para tocar a tua vida, para ministrar a tua vida, para falar contigo. E assim era Bartimeu, estava lá, ninguém dava nada para ele, mas ele tinha certeza de que aquele Jesus era o Messias prometido. Pastor, de onde você tirou essa ideia? Porque Deus falou para Davi, o seu trono não terá fim. Deus, na boca ali de Israel, né, de Jacó, quando falou para o filho dele Judá, o cetro, ou seja, o cetro do reinado, não vai passar da tua casa, vai continuar contigo. Olha lá em Gênesis, hein? Já falava. Jacó, que mudou o nome para Israel, profetizou para o filho Judá, dizendo que aquela tribo teria o cetro do reinado. Depois que Davi, que era da tribo de quem, gente? De Judá, olha aí as coisas se ligando. Davi se torna rei. E Deus fala para Davi, você vai sempre reinar, seu reino não tem fim. Aí quando Israel se divide, 10 tribos formam o reino do norte, e o reino do sul continua sendo reinado por que tribo? Judá. E Jesus, ele é de que tribo, gente? Judá. Ele é o leão da tribo de quem? De Judá. Então o que Bartimeu estava dizendo? Você é aquele que viria para dar eternidade ao reino de Davi. Jesus, descendente de Davi, Jesus da família de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sei quem você é. Você é o filho de Davi. Você é o descendente que veio pisar na cabeça da serpente. Conheça Jesus. Às vezes a gente conhece muito as nossas lutas. Talvez você fale, não preciso me conhecer primeiro. Conheça primeiro o Deus que você serve. Você vai se sentir muito mais forte nas suas lutas. Porque se você olhar para a sua força, se você olhar para a sua capacidade, talvez você possa se frustrar. Mas quando você olha para o tamanho do teu Deus e conhece Ele de forma espiritual, você se sente muito mais forte. Então conheça Jesus no mais profundo. Aproveite o seu devocional, o seu tempo com Deus, aqueles 15 minutos que você tem, faz isso, cada dia conheça o teu Deus, cada dia se delicie no seu devocional, cada dia aumente a sua confiança nesse teu Deus. Bartimeu, ele clamava com firmeza, mas o que aconteceu com ele? O povo gostou de Bartimeu ter clamado, gente, naquele momento? O povo apoiou Bartimeu? O que o povo mandou a Bartimeu fazer? Cala a boca, seu cego! Porque só assim para o invisível
aparecer, não é mesmo? Às vezes você está lá na sua deprê, você está lá no seu momento de tristeza, você está no momento da sua angústia, ninguém te vê. Começa a chorar alto só. Faz esse teste. Ah, já está chorando de novo. Ah, já está não sei o que de novo. Porque o invisível só é perceptível quando ele tem uma atitude de desespero. De desespero. Aí a pessoa começa a ser notada. Só que aí, ninguém quer ver, tem vergonha. Não faz isso aqui na frente dos outros. E era isso que o povo estava falando com o Bartimeu. Cara, é Jesus que está passando, cala tua boca, ele não vai te ouvir não. Para de dar seu show. Contenha-se. Depois que eu li esse negócio aqui, meu filho, ninguém cala minha boca mais. Então quando eu estou nervoso, tenho o meu momento lá com Deus, eu na porta eu grito mesmo igual um doido. Eu bato até, soco até a parede, gente, você não tem noção. Às vezes eu estou lá no meu momento com Deus, eu falo, Deus, eu não estou aguentando, não estou aguentando. Aí às vezes eu falo, dó de maluco. Pastor, você é doido? Sou. E não tenho vergonha de ser. Porque não vai ter diabo nenhum, fulano nenhum, beltrano nenhum, que vai botar mordaça na minha boca. Porque se eu continuo clamando pelo filho de Davi, eu vou continuar clamando pelo filho de Davi. Mas ele ali naquele momento foi repreendido. E às vezes você é repreendido também quando você ora. É por isso que eu não gosto muito de igreja batista. Mas pastor, você é um pastor batista? Sim. Mas às vezes quando eu vou em algumas igrejas, e eu sinto aquele negócio, dá vontade de dar uns glória. Parece que vem assim, todo mundo olha para trás. Tu vira o centro das atenções. Sabe o que eu faço de vez em quando? Eu me escondo nessas igrejas malucas que tem nas esquinas da rua aí. Vê se tem as consagração de manhã, no sábado de manhã. Se você vê um carequinha de óculos ali, sou eu. Escondido. Porque lá vou poder gritar. E ninguém vai ficar olhando para minha cara. Ninguém vai ficar me repreendendo. É por isso que a gente apaga a luz aqui no louvor na igreja de noite. Para ninguém ficar te reparando. E é engraçado, né? Quem fica te reparando não entrega o culto para Deus, porque devia estar preocupado com a vida dele, né? Aí está preocupado com a sua. Mas se fosse para ajudar, tudo bem. Mas nem para isso serve. A pessoa é inútil. Até o dia é mais útil que ela. Então por isso eu não tenho mais vergonha de dar meus gritos, dar meus berros onde eu vou. Posso estar na igreja tradicional que for. Eu vou lá, entrego o meu culto a Deus e entrego para Ele. Porque eu quero servir só a Ele. Então Bartimeu, vocês acham que Bartimeu ficou preocupado? Aquilo que falam contra você, aquilo que já disseram contra você, aquilo que já falaram, taranã, taranã. Aquilo que você já ouviu no teu passado não pode te repreender a começar uma nova vida hoje. Aquilo que você viveu no seu passado, aquilo que você já entendeu. Ai, mas a minha vida foi assim. Eu fui tocado de uma maneira diferente. Eu fui olhado de uma maneira diferente. A minha mãe, o meu pai fizeram isso. O meu avô, a minha tia, o meu tio que fizeram esse negócio. Olha, eu não entendo muito. Hoje eu sou traumático por causa disso, daquilo outro. E isso não pode te repreender para você começar uma vida nova. Deus faz tudo novo. Está lá, faz parte da sua história. Mas isso não pode mais te colocar medo. Pastor, então como que faz isso? Como que a gente consegue passar esse ciclo? Como que eu consigo sair de um ciclo para o outro? Você acabou de aprender com Bartimeu. Conhecer o teu Deus. Se você for olhar na Bíblia, várias pessoas que foram escolhidas por Deus também tinham um passado difícil. Também tiveram uma história complicada. E mesmo chamados por Deus mentiram, como foi o caso de Abraão. E mesmo chamados por Deus adulteraram, como foi o caso de Davi. E mesmo chamados por Deus negaram o próprio Jesus, o caso de Pedro. Mas o que essas pessoas, o que elas podem me ensinar? É por isso que eu gosto de gente que faz coisa errada na Bíblia, porque eu consigo me enxergar. Eu consigo olhar para aquela pessoa e falar assim, nossa, parecido comigo. Aí tem as pessoas meio santinhas na Bíblia que eu olho assim e falo assim, gente, mas não tem nada de errado. Eu estou fazendo a série de Daniel, hoje eu estou dando uma licença na série de Daniel. Então a gente está pregando a série de Daniel, e aí eu fico olhando assim, gente, Daniel era o cara consagrado mesmo. Você olha para a história de José, impecável. Pastor, você lê? Eu leio. E aprendo também com esses caras. Mas eu gosto mais de Davi. Que está lá louvando ao Senhor, entregando ao Senhor. E aí peca ali na frente, daqui a pouco já está, meu Deus, tem misericórdia de mim. Não vou fazer mais. E recomeça. E Deus aceita o arrependimento. Deus perdoa. Deus não tirou Davi do trono. Deus não falou, nunca mais vou falar contigo. Não.
Continua, fica firme. Abraão mentiu várias vezes quando foi chamado por Deus lá para Faraó e depois para outro rei. Fez filho com outra mulher que não era da promessa de Deus. Mas o que Deus disse para Abraão? Cara, escolhi o cara errado. Sabia que você ia me decepcionar. Não, Deus não fez isso com Abraão. Deus continuou com ele. Deus queria trabalhar no coração dele, assim como trabalhou no coração de Isaac, assim como trabalhou no coração de Jacó. Assim como Jesus estava trabalhando no coração de Bartimeu, Deus também está trabalhando no teu coração. É só não olhar para trás. Continua, é continuar. Esse é o segredo. Para você começar a cortar e atravessar um ciclo, mesmo com o teu passado, mesmo com suas dificuldades, mesmo com seus traumas, mesmo com isso, mesmo com aquilo. Atravessar, passar, ó, eu conheço Jesus. Jesus não vai me abandonar, eu vou continuar nisso aqui. Nossa, mas você não presta para isso. Mas aquele que me chamou não falou isso não. Aquele que me chamou, ele fala que eu sou capaz de fazer. E aquele que me chamou disse que eu tenho capacidade para fazer, que ele vai me dar capacidade. Então eu vou atravessar isso aqui. Opa, aqui na Bíblia está dizendo que eu sou liberto. Então eu sou liberto. Eu sou liberto. Teve um momento da minha vida que eu era muito preso a uma situação. E aí um dia eu estava sozinho em casa. Eu cheguei em casa. E aí eu sentei no sofá, eu comecei a orar, comecei a falar com Deus. E aí eu olhei um versículo da Bíblia que falava isso, sobre libertação. E eu falei assim, e era uma coisa que estava dentro do meu coração, está muito guardada aqui na minha cabeça, né? Eu falei, Deus, por que essa coisa fica na minha cabeça? O tempo inteiro, isso me faz mal. Eu não quero mais andar com isso. E aí eu comecei a verbalizar em voz alta. Eu sou liberto. Ah, eu sou liberto. Eu sou liberto, cara. E daqui a pouco eu estava olhando para o espelho e rindo igual um doido, sozinho em casa. O pessoal achava, tá maluco o vizinho ali, né? Mas eu comecei a gritar, cara, eu sou liberto, mano. Olha o que a Bíblia está dizendo que eu sou. Eu não preciso mais depender desse pensamento. E comecei a lavar a louça igual um doido, comecei a cantar altíssimo lá em casa. Por quê? Para celebrar minha liberdade. Isso é fé. É acreditar que eu já sou, mesmo que eu ainda não tenha, mesmo que eu ainda não seja. Mas eu passei a acreditar. Sabe o que o diabo gosta de nos afrontar? Quando a gente não conhece o poder do nosso Deus. Quando você não sabe que esse Jesus é o Messias e ele é capaz de libertar e usar você como um discípulo dele, poderoso na mão dele. O diabo gosta de botar dúvida no seu coração. Talvez o diabo aqui representa aqui a multidão, querendo repreender Bartimeu, para colocar dúvida no coração dele. Cala a boca que ele não vai te ouvir. Até parece que Deus vai dar atenção à sua oração. Mas Bartimeu, o que ele fez, gente? O que ele fez? Ele calou a boca? Bartimeu calou a boca? Ele gritou mais alto. Mais alto, e muitos o repreendiam para que se calasse, e ele gritava cada vez mais, não pare na primeira, não pare na segunda, não pare da terceira vez, continue clamando cada vez mais forte, cada vez mais alto. Aí tem gente que para, ei pastor, já clamei, tem uma semana, Deus não está me ouvindo não. Mas meu filho, continua, porque tem oração que Deus é assim, vá pro tivupt, né gente, vá pro tivupt. Teve uma oração lá em casa que meus vizinhos estavam fazendo uma bagunça numa laje do lado. E eu e minha esposa, a gente estava lendo um livro. E a gente queria concentração. Falei, meu Deus, a gente vai dormir. Esse povo está fazendo essa ruaça aí na laje. E aí a gente estava lendo um livro sobre batalha espiritual. Aí eu falei assim, então vou botar... O livro está dizendo isso, vamos fazer isso aqui agora. E aí eu e minha esposa começamos a falar na hora. Em nome de Jesus, que o Senhor te repreenda. Espírito de confusão e que quer causar desgraça aí na laje do povo aí que está do lado. Em nome de Jesus, sai, não sei o que, começamos a orar. Daqui a pouco, gritou uma pessoa lá, a casa é grande, do outro lado da casa. Ô fulano, o cachorro aqui, não sei o que está acontecendo. Geral saiu da laje, acabou, ficou um silêncio assim, ó. Nem festa teve de noite, eu consegui dormir em paz. Tem oração que para Deus é assim, ó, é na hora. Mas tem coisa que tu ora, que Deus fala assim, fala o quê? Eu estou te ouvindo. Não tem quando o filho fica assim, mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, mãe, oi, o que é? Mãe, você quer que lá? Tem coisa que a mãe responde na hora. Mas tem coisa que a mãe só olha e fala assim, cara, mas eu já falei isso contigo. A gente às vezes fica com Deus assim mesmo. Ô pai, ô pai, ô pai, ô pai, ô pai, pai. Sim, isso aqui eu já resolvi. E esse outro aqui? Falei assim, isso aí você vai esperar um pouquinho, mas continua clamando. Continue obedecendo.
Continua obedecendo, continua clamando, continua com o coração devoto a mim. Bartimeu, ele não parou, ele não calou. Aí tem gente que cala a voz por muito menos. Tem gente que cala a boca por muito menos. Tem gente que para de orar por muito menos. A multidão pode estar gritando, a tua vida financeira pode estar gritando, a tua família pode estar gritando, não adianta, não sei o quê. Cara, continue. Quem continua tem recompensa. Quem insiste tem recompensa. Eu insisti 3 vezes para casar com a Angélica. Daniel, acho melhor não. Eu falei, não acho melhor nada, você vai casar comigo, você vai ser minha esposa. Quem insiste tem recompensa. Às vezes a pessoa não passa na primeira prova de habilitação, não passa na segunda, não passa na terceira, e insiste, vai ter recompensa. Ah, eu tentei o vestibular, eu tentei o concurso, e não foi nesse ano, vai ano que vem. Ah, eu não sou bom em matemática, insiste. Ah, eu não sei pregar, insiste. Pastor, como é que você aprendeu a pregar? No seminário? Pregando. Pastor, como é que você aprendeu a orar? Orando. Pastor, como é que você ensinou? Como é que você aprendeu a dar aula de AutoCAD, que é a sua profissão? Dando aula, errando, falando besteira. Eu no dia seguinte falava assim, aluno, eu falei tudo errado ontem. Foi assim que eu aprendi, insistindo, de madrugada, sem dormir, aprendendo, vendo vídeo de inglês, sem saber que inglês, só olhando o cara mexendo na mão assim, ó. É assim que mexe no programa. Ai, como é que você consegue ser pastor? Mesmo achando que eu não mereço nada, porque eu acho que eu não mereço nada. Tem hora que eu falo com Deus, Deus, tu é doido. Eu podia ter escolhido outra pessoa. Eu estou te dando muito trabalho. Mas Deus fala, não, eu te escolhi. Então, eu vou ser o quê? Teimoso. Vou insistir. Insiste. Insiste. Tem recompensa para aquele que insiste. Porque o filho de Davi está passando por aqui, então eu vou começar a gritar e falar mais alto, falar mais alto. Mas tem algo dentro de nós que quer nos fazer olhar para trás. Pastor, o que é isso que quer nos fazer olhar para trás? Aquele Bartimeu, ele tinha uma capa. A Bíblia não diz isso, provavelmente a capa era um instrumento que os mendigos tinham, tanto para se aquecer de noite, porque ali fazia um friozinho naquela região, e também era usada para forrar o chão. E aí eles tinham a condição das pessoas depositarem ali as moedas e as esmolas naquele pano. Ou seja, praticamente a casa de Bartimeu era uma capa. Era tudo que ele tinha. E talvez Bartimeu olhando ali para aquela capa, ele podia enxergar a sua vergonha. Vergonha de ser mendigo, vergonha de ser cego, porque cego não podia ter emprego naquela época. Não tinha acessibilidade igual a gente tem hoje. Vergonha por estar naquela situação vulnerável na frente de todo mundo. Aquela capa de Bartimeu era a capa que trazia a marca da sujeira da rua. Aquela capa de Bartimeu era a capa que hoje para nós pode representar o seu pecado. O pecado não traz vergonha. Se o pecado não te envergonha, então olha, irmão, eu vou fazer uma oração e você vai ser liberto hoje. Porque se o pecado não traz vergonha para o crente, então ele não é crente. Pastor, isso é muito forte. É. Porque quando a gente é crente e peca, a gente fica envergonhado, gente. A gente não fica catando um buraco para botar a cabeça. Ainda mais se for contra a pessoa. Talvez a gente erra, peca, fala mais alto, fala alguma coisa errada com aquela pessoa. Daqui a pouco aquela pessoa aparece do teu lado. Meu Deus, o coração sai pela boca assim. E você fica envergonhado. Depois você vai lá pedir perdão. Pecado incomoda. E você vai dormir, você vai acordar, você toma banho, você arruma a casa, você vai para o trabalho, você pega o ônibus, pega o Uber, e aquele negócio fica lá dentro de você. Você fez errado, você não devia ter feito isso, você é um crente de Jesus, vai pedir perdão, vai confessar seus pecados, confessa suas culpas para que sareis. Com um crente normal acontece isso. Agora, se alguma coisa que você faz de errado, e ela te deixa alegre, olha, eu não queria te enganar não, mas tem outro espírito aí no teu corpo. Se você precisar, se está em boa condição, no final da mensagem a gente vai orar aqui, esse demônio vai ter que sair. Porque crente não fica feliz com o pecado. Crente fica envergonhado. Talvez essa capa aí que traz vergonha para você é o teu pecado. Que você fica assim, ai Deus, eu não sei se... Pô, é a única coisa que eu tenho. Mas eu já estou acostumado a fazer isso. Eu sempre fui assim. Ah, Deus, sou eu que vou ter que ceder? De novo? Ah, Deus, sou eu que vou ter que abrir mão?
Ah, Deus, sou eu que vou ter que não sei o que lá? Sim. Se você quer abandonar a sua capa do pecado, sim, você vai ter que abrir mão dela. Você vai ter que abrir mão desse comportamento. Você vai ter que abrir mão desse pensamento. Ele quer dar uma nova identidade para você. Ele quer dar um novo nome, uma nova história, um novo recomeço. Então essa capa da vergonha você tem que jogar lá fora. Pastor, como é que se joga essa capa fora? Você acabou de aprender aqui na ministração do louvor. Ele na palavra, quanto mais você se alimenta, você vai vendo que aquela capa não te presta mais, não te serve mais. É igual quando você vai numa loja e aí você está todo feliz que você conseguiu emagrecer. É quando você olha aquele número que te servia e agora você tem que comprar um novo que te serve. Que agora você está novinho em folha, chapadão pro verão. E aí você olha para aquele negócio lá e você olha assim, isso não me serve mais. Não presta mais. Não gosto mais. Não quero mais. Isso me fazia sofrer. É igual quando você morava numa casa, e naquela casa só tinha discussão, só tinha briga, só tinha não sei o quê, e aí Deus te dá a condição de você se mudar. Aí toda vez que você passa na frente daquela casa, ou daquele lugar, ou daquele terreno, ou daquela rua, você olha para aquilo, não agora como um escravo daquela situação, mas agora você passa ali, isso não me assusta mais, isso não me põe mais medo, agora eu sou livre. Largue a capa também do seu passado. Aquela capa ali para Bartimeu representava a vida dele antes de Jesus passar. Muitas pessoas precisam se esconder nessa capa de passado para encontrar algum tipo de satisfação ou de resposta. Mas a resposta que você precisa é Jesus. A capa do pecado, ela só te leva para mais distante de Deus. Ela só te faz olhar para trás. Mas o que Jesus está te chamando agora é olhar para Ele. Não é nem para frente. É olhar para Ele. Esse é o segredo de Jesus. Largue a capa que te impede de avançar. Tem coisas que a gente faz, a gente fala assim, Deus, eu não sei se eu consigo sair daqui. Eu não consigo fazer isso. Mas eu preciso de uma atitude de fé. Largar. Eu lembro do meu pai, que a gente morava longe, a gente morava lá em Nova Iguaçu, e meu pai queria continuar o seminário dele, e ele fazia um seminário em Irajá. E aí ficou aquele impasse do meu pai, eu obedeço a Deus ou eu continuo no emprego para sustentar minha família? Eu obedeço a Deus ou eu continuo nesse emprego que não quer me liberar ou mudar o meu horário? Meu pai trabalhava de noite e o trabalho não queria mudar o horário dele para de manhã. E aí ficou nesse impasse. Aí meu pai e minha mãe oravam. Eu era criança, mas eu percebia tudo, olhava tudo. Aí eles estavam lá no impasse, aí ora. E aí Deus falou com os dois, larga o trabalho. A minha mãe já era funcionária pública nessa época. E aí, vamos lá, vamos confiar em Deus agora, vamos largar o trabalho. Meu pai largou o trabalho, continuou o seminário. E aí, continuando o seminário, a gente mudou de igreja, aí depois a gente mudou de lugar, taraná. Aí com o tempo, aí Deus confirmou o ministério do meu pai foi ordenado, meu pai foi consagrado. Depois de um certo tempo, numa igreja lá em Caxias, a gente veio para cá. Meu pai e minha mãe nunca tiveram uma casa própria. Para dizer que a gente não tinha uma casa própria, a nossa casa própria era lá em Nova Iguaçu, no lugar onde nem o prefeito sabia que fazia parte de Nova Iguaçu. E aí, quando a gente veio para Santa Teresa, para começar um trabalho, ou seja, se não tivesse largado o trabalho naquela época, eu não ia fazer seminário, não ia ser pastor, não ia fazer nada. E a oração do meu pai era sempre ter uma casa própria. Isso onde a gente morava. Ou quando a gente foi para Caxias, nosso sonho era ter uma casa própria em Bariê. Não sei nem se você sabe onde é que é em Bariê, mas era lá que a gente queria uma casa. O Edson sabe. E aí a gente veio para Santa Teresa, veio morar de aluguel numa casa, eu já era adolescente. E sempre que meu pai passava na escadaria do Falete, ele colocava a mão no muro de uma casa que tinha ali e falava assim, essa casa vai ser nossa. Essa casa vai ser nossa. Essa casa vai ser nossa. Se não tivesse largado o trabalho, não teria vindo para cá por obediência ao ministério. Mas largou. Aí o que Deus deu? Uma casa própria. Porque a mulher falou assim, vocês já estão morando aí de aluguel? A gente morou em outra casa, depois a gente foi morar de aluguel nessa. E aí a mulher, vocês já estão morando aí de aluguel, vocês são bons inquilinos. Então que tal a gente fazer um contrato de compra e venda? Vocês pagam parcelado o valor do aluguel e quando bater esse valor limite, a casa é de vocês. Pronto, a casa já é do meu pai. É fé. Para largar a capa, tem que ter muita fé. Porque às vezes a gente está dependente dela. Ai meu Deus, a minha capa é tudo que eu tenho. Larga isso. E de um salto, quando Bartimeu percebeu que Jesus estava chamando ele, deu um salto, soltou e largou a capa. E aí Jesus perguntou, o que você quer que eu faça? Que eu veja, quero ver. E aí Jesus tocou naquele homem e ele foi curado. E para a gente finalizar essa mensagem, aquele homem foi curado.
Os seus olhos começaram a ver, a enxergar. E ele fez o quê? Mas antes dele ser curado, gente, o que ele fez? Ele largou a capa. Tem milagre que só vai acontecer na tua vida quando você largar a tua capa. Quem é a tua capa ou qual é a sua capa? Só você pode responder. Aquilo que você está apegado. É isso aqui que eu tenho. Larga isso, porque isso está impedindo você de avançar. E aquele homem foi curado por Deus, e a partir do momento que os seus olhos foram curados agora fisicamente, porque os olhos espirituais já estavam abertos há muito tempo. Mas agora que ele vê fisicamente, ele olha para Jesus, o que ele pede para Jesus, gente? O que ele pede para Jesus? Ele começou a seguir Jesus afora. Quem é curado, começa a andar com os outros para também curar. E eu fico imaginando aquela situação na cabeça daquele homem. Se ele não tivesse largado a capa, eu falei assim, não, Jesus, isso aqui eu não largo não. E Jesus falou assim, então, essa é a sua fé, é a sua capa, então eu vou embora. Então, talvez, se aquele homem não falasse nada, não largasse a capa, ele não fosse curado, ele estava ali quieto na dele. Jesus estava a caminho de que cidade, gente? Só para a gente lembrar aqui, de Jerusalém. E o que aconteceu com Jesus em Jerusalém? Ele foi preso e depois ele foi o quê? Crucificado, não foi? Imagine Bartimeu agora, porque foi pouco tempo. Sentado lá, receber a notícia. Aquele que você chamava que era o filho de Davi, acabou de morrer na cruz. Cara, você imagina o pesar. Eu queria ter andado com ele. Eu queria ter feito várias coisas com ele do lado. Mas ele não teve esse arrependimento. Por quê? Porque ele largou a capa antes. E trocou por algo muito melhor. Presença de Jesus. E aí ele pôde andar, mesmo que por pouco tempo, ao lado de Jesus. Um doente que outrora era doente, agora é curado para também sarar os outros. E tantos milagres ele começou a ver Jesus fazendo, agora podendo olhar. Jesus não quer que você fique mais longe e distante. Jesus não quer que você fique mais na beira do caminho. Ele quer que você solte a sua capa. Ele quer que você viva uma vida nova. Por quê? Porque o que Ele tem para você vale muito mais do que o seu passado, vale muito mais do que o seu prazer presente, carnal, vale muito mais do que a sua própria vida. O que Jesus tem para você vale muito mais. Vale a pena trocar essa capa.